Por muitas das vezes nós estamos como Jó passou muito tempo. Conhecia ao Senhor simplesmente de ouvir falar. Mas Deus, Ele começa a olhar para nossas vidas de uma forma diferente a partir do momento que Ele vê que a nossa capacidade está para florescer no reino de Deus. Nesta noite o Senhor, ou melhor dizendo, nesta nova visão, nesta nova caminhada, o Senhor tem contemplado na minha e na sua vida a nossa capacidade de florescer para o reino de Deus. E aquele que acreditar que vai chegar aonde Deus quer que você chegue, pode já levantar a mão e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus e Ele vai fazer valer a obra dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma palavra hoje. Eu tenho até mencionado no discipulado que hoje nós vamos entender o que é levantar a mão para aceitar a Jesus Cristo. A nossa igreja ela já tem esse conceito de que nós não podemos simplesmente levantar as mãos e falar: eu aceito a Jesus. Na verdade, nós temos aprendido do nosso pastor que é Jesus que tem que aceitar a gente. Porque, que nem eu estava ministrando no discipulado, a minha escolha e a sua escolha, ela pode ser errada. A minha opção ou a sua opção, ela pode não dar certo. Mas a escolha de Deus, quando Ele determinar no tempo e nos projetos deles na minha e na sua vida, essa escolha jamais pode ser quebrada. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: a multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus ele respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Jesus disse: Ele quer que vocês creiam naquele que me enviou. E eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Mas não foi Moisés que deu o pão do céu a eles, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desses pães, pediram eles. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu o ressuscitarei. E eles começaram a criticar a Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o Pai como a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Amém? Irmãos,
Essa é uma palavra muito conhecida, como a maioria das palavras. Afinal de contas, nós ouvimos a palavra todos os dias, né, Diego? Afinal de contas, aqueles que procuram crescer na graça, crescer no conhecimento, eles leem, eles procuram os vídeos, eles ouvem de alguém, ouvem do pai ou da mãe, ou até mesmo os filhos falam para os pais a palavra de Deus. E Jesus está dizendo a respeito de uma situação ao qual nós vamos entender o propósito de nós que entregarmos a nossa vida a Cristo. Nós sabemos, irmão, que é fácil demais a gente falar que é crente. É fácil demais a gente levantar a mão e falar: eu quero aceitar a Jesus. Mas a vida com Deus, ela é além disso. A vida com Deus não é simplesmente palavras. A vida com Deus, ela é atitudes, ela é virtude, ela é poder. E se você almeja ser um cristão vitorioso, se você almeja ser discipulado para um dia ser um discipulador, você tem que procurar a palavra de Deus. Você tem que sair de uma vida normal, de uma vida de comodismo, e passar a ter uma vida de abnegação, uma vida de dedicação na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de se envolver, aleluia, com aqueles que conhecem a palavra de Deus e se alimentar a cada dia para revestimento e fortalecimento da nossa alma, do nosso espírito. Pode ser que a nossa vida ela viva de uma forma abençoada, de uma forma próspera. Hoje estamos bem, temos carro, temos casa, temos alimento, temos vestes, temos tudo. Mas, de repente, irmão, um dia mal pode chegar diante de mim e de você e bater. E você, abrindo ou não, esse dia mal pode chegar na sua vida. Mas se você estiver com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, se você estiver investido na palavra de Deus, ainda que um dia mal chegue na sua vida, você vai conseguir vencer ele, você vai conseguir lutar contra ele. Sabe por quê? Não vai ser pela minha força, não vai ser pela sua força, vai ser pelo poder de Deus. E o poder de Deus é derramado sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, aceitar a Jesus não é simplesmente levantar as mãos para o céu e falar: eu aceito Jesus. Não é um passe de mágica, é isso, Diego? Pronto, aceitei a Jesus, muda tudo. Não, tem um processo, irmão. Eu sei porque eu aceitei a Jesus ou eu me entreguei a Jesus. Eu me entreguei a Jesus por quê? Porque eu já não tinha uma vida de sentido, uma vida de alegria, de paz, de ter as coisas. Eu, quando decidi me render aos pés do Senhor Jesus, não foi por amor, foi por uma necessidade que eu tinha dentro de mim, a qual homem algum poderia me ajudar, a qual amigo algum poderia me ajudar. Eu, quando aceitei a Jesus, foi porque eu era um dependente químico. E você? Por que você aceitou a Jesus? Por que você optou em deixar Deus tomar conta da sua vida? Foi pelo amor? Foi pelo amor? Foi pela dificuldade? Foi porque o seu salário estava ruim? Foi porque você estava com problemas financeiros, problemas conjugais? Será que você um dia levantou a mão e aceitou a Jesus Cristo simplesmente para viver as promessas da salvação? Usufruir da salvação, como nós aprendemos aqui? Se você aceitou a Jesus desta forma, deixa eu te mostrar uma coisa. Não tem problema se você aceitou ele desta forma, mas hoje o Senhor está trazendo à tona, trazendo na nossa lembrança o dia que nós nos entregamos a Ele. Quem sabe, Diego, quem sabe, Tico, você chegou e disse assim para você mesmo: eu vou me envolver com o Evangelho, eu vou me envolver com o reino de Deus. Mas na verdade, não é isso que acontece. Quando nós tomamos essa atitude, é o Evangelho que envolve a minha vida, é o reino de Deus que envolve a minha vida. Aleluia, porque eu não tenho capacidade para me envolver totalmente, mas Deus ele tem capacidade para me envolver totalmente diante da presença dele. E neste lugar, neste ministério, nos dias atuais, aleluia, o Senhor tem liberado
coisas diferentes estão por vir em nome de Jesus. Aleluia. Aceitar a Jesus, irmão, é simplesmente o primeiro passo. É o primeiro passo, é a primeira atitude que você tem que ter. Você tem que ter fé para aceitar a Jesus. Porque daí por diante vai ser a consequência. Mas você tem que permanecer naquela vocação, naquela vontade. Há uma diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Deus não faz acepção de pessoas. Hoje para salvação, não. Agora Deus vê as pessoas de uma forma diferente. Não por desprezo. A pessoa que decide se entregar ao Senhor Jesus por reconhecimento da sua salvação, por reconhecimento do poder que Ele tem, por reconhecimento que Ele é o Criador de todas as coisas, esta pessoa tem um chamado diferente. Eu tive esse chamado diferente. Ele teve esse chamado diferente. Ele teve esse chamado diferente. Aí você pergunta, e nós, Anderson? Vocês também podem ter esse chamado diferente. Agora, aqueles que simplesmente querem estar na igreja porque não tem mais nada para fazer no mundo, porque não tem mais nada para fazer lá fora, Deus vai te aceitar da mesma forma. Ele não vai fazer a acepção da sua salvação. Só que se as pessoas que quiserem agir assim, quiser vir para a igreja como está e permanecer como está, Deus vai deixar, porque Deus dá o livre-arbítrio. Só que tem um porém. Deus nunca vai confiar o ministério da vida de uma pessoa assim. Só para refrescar a nossa memória, a palavra nos diz a respeito de galardão. Quem sabe disso, levanta a mão. Nós temos galardões para ganharmos no reino de Deus, lá quando nós estivermos, lá no céu, na Nova Jerusalém. Aleluia! O galardão você pode receber porque você ganhou alguma alma para Cristo. O galardão você pode receber porque você verdadeiramente levou pão, levou água, levou comida, levou roupa, levou esperança, levou salvação para aqueles que precisaram. Agora, aqueles que não fizeram nada pelo reino de Deus, eles vão ser salvos, vão estar lá no céu, porém não vão ter galardão nenhum. Se nós não ganharmos algo, nós não vamos ter aquela pedrinha que a palavra nos fala que nós ganhamos, é uma pedrinha que entra na nossa coroa. Eu acredito que isso foi a motivação para Deus começar a trabalhar na vida da igreja Monte Sião, através da vida do nosso pastor. Foi essa. Quem sabe o pastor já perguntou, Senhor, será que aqueles que o Senhor me deu para que eu apacente, para que eu guarde, para que eu conserve, será que a coroa deles está tendo alguma pedrinha? Será que no céu eles já estão recebendo algum galardão? Quem sabe o Senhor disse, cego, ainda falta muita gente para ter uma pedrinha na coroa, ainda falta muita gente para receber um galardão, mas não se preocupa não, sabe por quê? Aleluia, eu vou começar um tempo novo, eu vou começar a ter um ministério novo, eu trarei uma visão nova, aleluia, irmão, e isso está acontecendo na nossa vida, sabe por quê? Porque eu acredito, aleluia, ainda que muitos não acreditem que o nosso ministério é um ministério potencial para salvar as vidas que estão no mundo, eu acredito que o nosso ministério é potencial e ele está assim resgatando, aleluia, pessoas das mãos de Satanás. Sabe por quê? Porque um dia Deus enxergou a nossa atitude, Deus enxergou a atitude do anjo que ele colocou nessa igreja, Deus enxergou a atitude da comissão de frente da direção da igreja, aleluia, e ele está fazendo uma grande obra na nossa vida. Quem tem vivido essa grande obra, levanta a mão e dá glória a Deus. Pregar é bom, mas cansa, meu irmão. Quem prega aqui sabe disso. Então, cabe a mim e a você analisar como é que nós estamos na igreja. O que nós aprendemos no discipulado de ontem, vamos lá, em uma só voz. Qual foi o tema do discipulado de ontem? Nós somos?
diante daquelas pessoas que envolvem as nossas vidas? Será que você está como sal da terra? Será que você está como a luz do mundo? Aí cabe a cada um de nós respondermos, irmão, porque a responsabilidade ela é pessoal. A minha responsabilidade não depende da responsabilidade do Diego. A responsabilidade do Diego não depende da responsabilidade do Diego, não. A minha responsabilidade depende de mim. A responsabilidade dele depende dele e a dele. E Deus ele vai trazer a juízo todas as nossas atitudes, quer elas sejam boas, quer elas sejam más. Aleluia. Tem gente que se entrega a Jesus porque a sua vida está cheia de problemas, não é verdade? Conjugais, financeiros, com os filhos. Quantas situações? A empresa que quebrou, o salário que está ruim, já falei aqui, né? Poucos são aqueles que se entregam por amor. Aleluia. Jesus, a multidão aqui dessa passagem bíblica estava assim. Eles foram, depois da multiplicação dos peixes, que Deus ali, através de Jesus, multiplicou os pães, os peixinhos. Aquela multidão foi saciada. Aquela multidão foi alimentada. E gente, quando a Bíblia fala multidão, não é 100, 200 pessoas não. É para lá de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Uma multidão, tá? A Bíblia fala multidões. Então era muita gente. Se não me engano, na primeira ou segunda multiplicação de pães ou peixes, era 5.000 pessoas. Agora, como é que Deus conseguiu dar 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas e ainda sobrou? Mas essa não era a preocupação da multidão, em saber como é que um homem pode fazer um milagre assim. É o tipo de pessoa que levanta a mão para aceitar Jesus simplesmente. Ela come, ela bebe, ela veste, mas não entende o milagre. E quem não entende o milagre não sabe viver o milagre. Diga para o seu irmão: se você não entender o milagre, você não vai saber viver o milagre. Não é verdade? Se eu não entender o porquê Deus está proporcionando isso para mim, como é que eu vou administrar aquilo que Deus está me proporcionando? Deus está te proporcionando a salvação, saiba administrar a sua salvação. Deus te propôs uma porta de emprego, saiba administrar essa porta de emprego. Deus está propondo para nós esse discipulado, saiba fazer valer este discipulado. Aleluia. Nós estamos focando muito que vai ser 4 quinta-feiras. Não, irmão, vai ser muito mais do que isso. Eu acredito que essa é uma visão que Deus está trazendo para a gente, está fluindo muito bem. Então isso vai ser para o resto das nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê, então glória a Deus. Hoje você é o discípulo que está sendo discipulado, pode levantar a sua mão, porque se você permanecer na vocação a qual o Senhor está te chamando, amanhã você vai discipular, e não vai discipular crente não, você vai discipular ímpio, você vai discipular aquele que o mundo despreza, aquele que o mundo menospreza, e você vai ter capacidade para discipular esse tipo de pessoa. Eu passei por uma situação difícil essa semana, mas tentei discipular, não dei para trás não. Foi um caso sério aí, até comentei com a Edna. E eu, irmão, eu falo a verdade, porque o que me libertou foi a verdade. O que tirou o álcool, a droga, a prostituição da minha vida foi a verdade. Eu falo, ó, você depende de Deus. Se você viver bebendo, você vai para o inferno. Se você viver se prostituindo, você vai para o inferno. A pessoa falou assim: Deus me ama do jeito que eu sou. Eu falei, amém, você está corretamente certo. Só que eu falei, se você permanecer assim, você corre o risco de ir para o inferno. A pessoa não virou as costas. Ela ouviu, no final ela agradeceu. A minha parte eu fiz. Você tem que fazer isso. Fala a verdade. Vai doer, irmão. Que pena, irmão, que vai doer.
É melhor doer agora, enquanto ainda há salvação. Escute isso. É melhor doer agora, enquanto há salvação, porque chegar lá no inferno vai doer muito mais. O que o rico falou para Lázaro, quando estava lá no Hades? Irmão Lázaro, molhe o seu dedo na sua língua e dá aqui para mim, me molhe aqui. Tormento, irmão. E tem gente que não acredita em inferno. Eu tenho que acreditar, irmão, sabe por quê? Eu corro o risco de sair daquela porta ali e morrer. E se eu não estiver bem com Deus, eu vou para onde? A gente não sabe. Mas é um grande risco. Então a multidão, ela não se preocupa com o milagre. Jesus ensinou, Jesus disse assim, vocês estão me procurando não pelos sinais que eu estou fazendo, vocês estão me procurando pela comida que eu dei para vocês. Aí um pouquinho no capítulo de número 4, logo depois da multiplicação dos pães, quem acha que Jesus comeu pão ou peixe? Que levanta a mão. Quem acha que Jesus comeu? Levanta a mão. Quem acha que Jesus não comeu? Levanta a mão. Não estou entendendo. Eu fui, a primeira pergunta. Quem acha que Jesus não comeu? Levanta a mão. Não comeu pão e o peixe. Quem acha que Jesus comeu o pão e o peixe? Meu Deus. Esquece. Eu provo para você que Jesus não comeu. Se você vai ver, você vai entender. Logo depois da multiplicação, os discípulos, vamos ler, capítulo 4, pode deixar que eu vou ler para você, tá bom? Versículo 29, versículo 30. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava, depois da multiplicação. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, come alguma coisa. Irmão, você acha que se os discípulos tivessem visto Jesus comer o pão e o peixe que estava oferecendo comida? Não, né? Ele está puxando o saco de Jesus, não é verdade? Se eu vejo o Diego comer, Diego, quer comer mais um pouquinho? Nossa, não faz isso não. Por interesse, né? Não faz isso não. Misericórdia. E Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Dá para entender a diferença de aceitar a Jesus e estar com Jesus? Quem aceita Jesus come uma comida comum. Agora, quem quer viver com Jesus come uma comida diferente. Amém? E então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Aí Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Você viu a visão de Jesus? A visão de Jesus não era ser servido. A visão de Jesus era servir. Irmão, eu tenho uma dificuldade tão grande para pregar sobre Jesus. E agora que eu estou me tocando, eu estou pregando sobre Jesus. Se vocês prestarem atenção, dificilmente prego sobre Jesus, né? A gente fala de Jesus, mas eu não prego sobre Jesus. Então, dá para você enxergar a diferença de aceitar, falar que você tem e estar e ter a Jesus. A nova visão tem que entrar isso na nossa vida. Porque se não entrar isso, não tem como viver a bênção. Não tem como viver, não tem como eu acompanhar o crescimento, irmão. E quem não acompanhar o crescimento vai ficar para trás. Quem quer ficar para trás aí? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem quer acompanhar o crescimento, dá uma glória a Deus. Aleluia. Simplesmente, não precisa muito esforço não. É simplesmente aceitar a comida que Jesus come. Qual que é a comida que Jesus come? É fazer a vontade do Pai.
é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí eles perguntam para Jesus: como é que nós podemos fazer a vontade do Pai? Mas Jesus Cristo diz: é simples demais. É só crer naquele que me enviou, é só crer no Pai. Aí eles perguntam mais uma coisa: e o que você pode fazer por nós? Olha, os nossos antepassados, olha como é que é o crente que levanta a mão e é a multidão. Os nossos antepassados comeram do maná que desceu do céu, porque foi Moisés que deu para eles. Ou seja, eles mesmos não tinham comido do maná. Eles mesmos não tinham comido da comida do Senhor Jesus Cristo. Eles comeram pão e comeram peixe. Aí Jesus fala assim para ele: mas espera aí, não foi, com certeza, vocês comeram, seus antepassados comeram, mas não foi Moisés que deu esse pão para eles. Foi meu Pai. Então vocês têm que acreditar naquele que me enviou. Olha como é que a multidão é. Aí a multidão era assim, e veja Jesus Cristo falando que ele tem o poder de fazer, e fala na seguinte situação: mas esse não é filho de José, o carpinteiro? Como é que ele pode fazer alguma coisa para nós sendo filho de José? Está entendendo? Não adianta. Eles não comeram lá dos pães, a multiplicação dos pães, eles não estavam no milagre. Não adianta estar no milagre e não provar do milagre, porque senão você vai ficar murmurando. Vamos pegar um exemplo, vamos dar um exemplo. O milagre está acontecendo hoje, amém? Vamos escrever assim: o milagre que está acontecendo hoje. Todo mundo está vivendo esse milagre? Será? Você está. A oportunidade está aqui, o milagre está acontecendo hoje. Então você tem que se esforçar para viver o milagre. Sabe por quê? Quem está vivendo o milagre, vou repetir, vai continuar crescendo. E quem não tiver maturidade ou fé suficiente para crer na palavra que eu estou ministrando nesta noite, aí ela não tem como viver o milagre. Quem concorda comigo? Glória a Deus. Mas eu quero acreditar que nós estamos recebendo de uma palavra que é viva, que é eficaz, é como uma espada de 2 gumes, ela penetra o nosso interior, ela faz separação de nossas medulas e de nosso interior, ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. Deus está chegando dentro de você nesta noite, aleluia, e Ele sabe o que precisa fazer por você. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar perturbado, não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Às vezes a minha insatisfação na minha vida, o que é insatisfação na vida da gente, irmão? É você não ter um emprego, eu estou insatisfeito. É eu ganhar um salário, mas é pouco, eu estou insatisfeito. É eu não querer pecar, mas eu continuo pecando, eu estou insatisfeito. Essa insatisfação da sua vida, ela tem que dar lugar para entrar o brado de Deus dentro de você. Porque se entrar o brado de Deus com essa insatisfação que você está sentindo, aleluia, nessa caminhada, ela vai ser destruída, ela vai ser banida, e a glória e o poder de Deus vai permanecer dentro de você, em nome de Jesus. Hoje, irmão, na verdade, muita gente procura uma melhora exterior, uma melhora física, uma melhora financeira. Não é verdade? E o que o homem precisa não é isso, irmão, porque quanta gente tem de tudo, mas é infeliz. Quem sabe você está vivendo uma insatisfação a ponto de falar: Senhor, eu não quero mais viver como um crente,
aconteceu isso e eu não suporto mais, Senhor. Irmão, entenda. O que o homem precisa é algo mais profundo de Ele. E esse algo mais profundo só tem um que pode te dar. Oh, aleluia. Quem sabe você nesta noite tem andado anos e anos, tempos e tempos, situações e situações, dificuldades e dificuldades. E aquilo que você está precisando, só Jesus pode te dar. Levante a sua mão para o céu nesta noite, irmão, e fala: Senhor Jesus, venha ao meu encontro, vem me socorrer, toma minhas mãos, não deixe que eu caia, não deixe que eu desfaleça. Eu não quero ser a multidão, não. Eu quero ser aquele que vive o milagre. Eu quero ser aquele que o Senhor sabe que eu tenho capacidade para vencer essa dificuldade, essa afronta que está acontecendo na minha vida. Irmão, eu acho que eu comentei isso no discipulado ontem. Sabe qual é o problema de viver no mundo? É a perca. E não é a perca de bens, não. É a perca da vida. Eles, todos vocês e todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, sabe o que aconteceu um dia com nós? Se eu não me engano, a Bíblia fala o seguinte, eu não lembro onde fala, mas eu acho que a Bíblia fala isso, que há homens que o mundo não é digno de recebê-los. Eu não lembro se é um ditado ou se é bíblico, mas é uma verdade. Há homens que o mundo não é digno de recebê-los. Sou eu, é você. Sabe o que o mundo faz com homens que ele não é digno de recebê-lo? Eu não falo homem, estou falando homem e mulher, no sentido universal. O mundo começa a enxergar você de uma forma, falar: esse aqui, ele está aqui hoje, mas eu sei que lá na frente ele vai nos pés de Jesus. Aí sabe o que acontece? O próprio mundo, ele vai criando uma situação nas nossas vidas, que ele vai te jogando para perto do Evangelho. Eu não te quero não, você está querendo só as coisas que eu estou querendo te dar aqui, mas eu quero, além disso, eu quero a sua alma. E como o mundo enxerga, como o diabo enxerga, que ele não pode ter a sua alma, o mundo, ele te lança para as oportunidades de ter uma salvação. Agora cabe a mim e a você deixar esse reino envolver. Cabe a mim e a você deixar esse poder te envolver. Amém? Amém? Se um dia você levantou as mãos para aceitar Jesus por interesse material, fica preocupado não. Jesus te aceitou, Deus fez e vai continuar fazendo a obra. Mas quando você tiver a oportunidade de discipular alguém, lembre ele disso: olha, aceitar a Jesus não é simplesmente levantar a mão, não, é além disso. Amém? Amém. Quem recebe a palavra de Deus, aplaude com glória.